7h35, eu acho que a gente pode, você pode abrindo, né, iniciando, porque aí se alguém for entrando eu vou aceitando aqui, e aí depois a gente começa, tá bom? Tá ok, então. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Juliana Cruz Machado, eu tenho 46 anos, estou no 8º semestre do curso de Serviço Social e encerrando meu estágio, né, são 4 estágios, o terceiro estágio é um pré-projeto de intervenção e o último é a gente tem que aplicar o projeto, então está sendo aplicado hoje, com a ajuda tua, do Gustavo, né, do Pode Adotar, é um podcast, que vocês são um exemplo vivo, né, que é viável, é possível. A adoção tardia é um assunto pouco difundido, a gente não tem muita informação. Então, eu faço o estágio no CEACAT, que é um centro, né, é um abrigo para crianças e adolescentes, aqui da cidade de Taquari, que é o município que eu resido. E eu percebi, assim, eu tinha que achar, nesse período de estágio, eu tinha que achar uma problemática que acontecesse alguma coisa que eu achasse que podia mudar, melhorar no CEACAT, né? O que eu vi? Eu comecei a ver muitos adolescentes sendo acolhidos, e alguns já destituídos do poder familiar, uns prestes a ser destituído do poder, e eu comecei a perceber que as pessoas, a rede em si, a equipe técnica sabia muito pouco sobre a adoção tardia, inclusive eu também sabia muito pouco, mas eu sempre me interessei por esse assunto, mesmo antes de entrar no serviço social. Então, eu pensei em trazer essa informação para a rede, né, e mostrar que é possível um adolescente, um grupo de irmãos, crianças com doenças tratáveis, não tratáveis, né, ter a chance de ter uma família, porque, afinal de contas, é direito de toda criança e adolescente ter uma família, né. Então, eu percebi que eu precisava trazer essa informação para a rede, e, graças a Deus, né, hoje estou conseguindo, através desse bate-papo, que eu sei que também vai ficar gravado, então eu posso passar essa informação adiante para outras pessoas, que a gente consiga, né, porque a conta realmente não fecha, né, a conta não fecha, como tu colocou ali, são 7 vezes, né, o número de crianças pro número de cadastro, né. E eu Então, atualizei, assim, fiz uma pesquisa nesse final de semana, atualizei e eu vou mostrar um pouco para vocês como que isso ainda tem se agravado um pouco mais, né? Então esse perfil ainda está um pouco mais severo do que aquelas informações que eu tinha inicialmente. porque normalmente o que acontece, né? É um perfil muito fechado, né? Menina até 3 anos, 4 anos, né? Sim, sim. Eu Mas vou botar os slides, eu acho que aí vai ficar um pouco claro, né? A justificativa da buscativa. Eu fiz uns slides bem breve, para que a gente possa depois abrir mesmo para bater papo, né? Para discutir, para debater, para tirar dúvida, conversar. Desculpa, eu te interrompi, nem sei se você não, já concluiu. não, só estou encerrando. Então, eu acho importante, né, a adoção tardia, com ela vem as ferramentas, né, que é a buscativa, né, a gente tem aqui no Sul um aplicativo que faz com que esse tipo de adoção tenha um rosto, né, porque aí parece que as coisas ficam, que dá certo. Então, a minha esperança é que a gente consiga fazer essa revolução com esse trabalho de formiguinha, né. Então, agradeço vocês desde já, então. Acho que a colega Paula também quer falar, né, Paula? Bom, boa noite, eu me chamo Ana Paula, tenho 36 anos, estou no 7º semestre de serviço social, terminando meu 3º estágio, iniciando o pré-projeto e o TCC. Como a Ju falou ali, né, a gente, dentre as problemáticas a gente achou, porque eu também faço o meu estágio lá no CEACAT, uma delas foi isso, muitos jovens, muitas crianças, inclusive, que desde pequena vem no abrigo, volta para a família, vem para o abrigo, volta para a família, até que hoje são adolescentes e seguem lá no abrigo. E hoje sem nenhuma perspectiva de ter uma família. E é bem isso, eu também não conheço muito do assunto, não sei muito, mas foi uma coisa que interessou muito pelos nossos adolescentes que a gente tem ali. Hoje a gente tem 3 adolescentes, uma apenas tem perspectiva de voltar para a família, as outras 2 não. Uma já está com 17 anos, o ano que vem vai
fechar os 18 anos e tá sozinho. O ano passado a gente teve um menino que completou 18 anos ali, e aí tem que sair, assim, é complicado, por mais que a gente, a BTL, que é assistente social lá, ajuda, tenta manter contato, a gente tenta ajudar, mas é difícil seguir, assim, sozinho na vida, sem estrutura nenhuma, sem ninguém por perto. É complicado. Então, tipo, desde já agradeço também, tenho certeza que vai ser muito aprendizado para todos que estão assistindo, para mim, principalmente. Era mais ou menos isso. Gente, é realmente um assunto que precisamos difundir, né? Eu me espantei. Primeiro eu vou contar um pouquinho da nossa história, até para vocês entenderem como que eu e Gustavo chegamos, né? Até a Taquari, a gente nem conhecia, nunca tinha ouvido falar de Taquari. Nós entramos no processo de adoção em 2016, em busca de um perfil de crianças que não é o perfil da maioria das famílias. Nós queremos crianças até 8 anos de idade, porque eu não tenho nenhum impedimento para engravidar, como a maioria dos adotantes, né? Então, eu falava que eu queria um filho biológico e um filho adotivo. E o Gustavo é adotado, né? Gustavo, meu esposo, está aí. Ele é adotado, eu tenho 2 irmãs que são minhas primas mais velhas, que são como se fossem irmãs adotivas. Então a gente sempre falou, ao longo de 10 anos de namoro, que a gente teria uma filha biológica, um filho adotivo, ou um filho biológico, né? Independente de sexo, enfim. E casamos em 2015, em 2016 a gente falou, vamos entrar na fila, porque as pessoas dizem que demora muito. E ao mesmo tempo, eu falei assim, então se a gente engravidar, mas depois eu já quero um perfil maiorzinho, não faço questão de bebê. Então entramos na fila na expectativa que fosse algo que realmente fosse demorar. Só que aí nós descobrimos, aqui no Rio de Janeiro, né? Então nós estamos aqui no Rio de Janeiro, moramos no Rio de Janeiro capital, né? Terra do Réveillon, do samba, Copacabana, né? Então aqui isso é algo muito difundido já há aproximadamente 5, 6 anos atrás. Já se falava muito em busca ativa, tanto que quando a gente entrou para fazer todo o trâmite da vara da infância, a gente participou de vários encontros onde o tema era a busca ativa. E nós fomos amadurecendo o nosso perfil. Que seria isso? A gente começou a falar assim, poxa, então vamos abrir um pouco o nosso perfil, vamos botar doenças tratáveis, vamos ampliar para aceitar uma criança com HIV, porque, né, antes havia um misto sobre o HIV e hoje em dia isso já não é mais tão burocrático, a gente entende que existe um acompanhamento, enfim, nós fomos ampliando, expandindo o nosso perfil de acordo com os encontros, com as reuniões que eram promovidas pela Vara da Infância, que a gente fazia parte, que aqui é a primeira Vara da Infância do Rio de Janeiro, da capital. Então, entramos no processo e, ao mesmo tempo, entramos nos grupos de busca ativa. Tem grupos que são grupos nacionais, tem grupos regionais. Então, a gente foi entrando em todos esses grupos pensando, vamos adotar uma criança um pouco mais velha. E, em um desses grupos, surgiu a foto da minha filha mais velha, falando: olha, essa criança está no interior do Rio Grande do Sul e foi devolvida de um processo de adoção. E uma menina negra, na foto, parecia realmente uma menina negra, uma foto estava com uma qualidade ruim. E eu lembro que nesse dia eu falei com a minha sogra, eu falei, sogra, você vai ganhar uma neta preta, igual a você, que minha sogra é negra. E ela ficou toda feliz, porque eu vi, entrou no grupo de busca ativa, 7 anos, é uma idade que eu gostaria. E aí eu comecei a informar para a Vara da Infância de Taquari meu interesse, porque a orientação da minha vara é, envie um e-mail para a vara, eles vão investigar se na comarca, né, dentro da região não há pretendente. Geralmente, quando entra num grupo de busca ativa, essa criança já se extinguiu a possibilidade de pretendente na comarca. Então, na minha concepção, né, ela já tinha sido tentada, já haviam tido tentativas de adoção e não encontraram pretendente na comarca. Então, eu comecei a colocar o meu interesse nesse perfil. E aí eu fiz algo que foi um pouco ousado, né? Mas eu tinha um pouco de medo de não ser verdade, porque eu nunca tinha ouvido falar de Taquari, eu não conhecia, né, Taquari. E aí eu liguei para a Ciacate, na época a Andrea era a diretora do abrigo, e nós tínhamos uma viagem agendada para o Nordeste, e eu troquei as passagens para o Rio Grande do Sul. Eu queria saber se esse abrigo existia,
né? Ao mesmo tempo que eu mandei esse e-mail. E isso não foi comunicado à vara. E aí eu falei que eu liguei para o abrigo, perguntei se precisavam de alguma doação, falei que eu visitaria o Rio Grande do Sul, se eu poderia fazer uma doação. Fizemos realmente uma doação, mas era uma preocupação minha saber se esse lugar era real. E ao chegar na cidade, fomos até a vara e nos apresentamos. Olha, somos os pretendentes, né? Mandamos um e-mail, ficamos sabendo que houve uma criança que entrou na busca ativa. E aí, dentro do fórum, falaram, mas a gente não sabe. Como assim entrou na busca ativa? E aí foi meu primeiro impasse. Uma criança entra num grupo desse, com um relato, e eu, infelizmente, troquei o número de celular no processo de adoção, porque eu queria muito resgatar, ver se eu conseguia descobrir como foi para lá, mas eu falo que foi coisa de Deus, assim, né? Porque ninguém sabia o que era a busca ativa, muito menos como a foto dela havia parado num grupo desse. Não sei se foi alguma família, né, da região que ficou sabendo da história. O fato é que quando eu cheguei no fórum, as pessoas não sabiam como eu sabia dessa informação e vim de tão longe, né? Nossa, que loucos. Achavam que éramos psicopatas, né, Gustavo? Nossa, como que eles vêm assim para buscar uma criança? Então, mas conseguimos então a confirmação de que era uma criança que estava, mas havia uma irmã. E aí eles falaram, não, mas olha, mas tem uma irmã. Aí eu falei, então não, eu só levo se eu levar as duas. Eu não jamais separaria. E aí foi o segundo impacto. As pessoas do fórum falaram assim, mas você adotaria as duas? Porque parecia como se fosse algo que não era muito comum em 2018, as pessoas assentarem, né, adotarem duas crianças e numa idade um pouquinho maior, né? 5 e quase 8 anos. Então, eu comuniquei, entrei com a advogada, a doutora Virgínia, na cidade, comuniquei meu interesse, e ela houve uma audiência, e ela começou a nos representar para ver se estaria autorizado ou não a nossa aproximação. Iniciamos a aproximação com as meninas, nossa visita, né, foi autorizada em junho, a gente ficou sabendo delas em fevereiro. E nossa aproximação foi autorizada no mês de junho, após uma audiência dentro da CEACAT. E aí, após essa audiência, com a autorização, nós fomos ficar aí morando por volta de um mês, mais ou menos, né? Chegamos aí dia 14 de junho até início de julho, mais ou menos uns 20 dias, morando aí, fazendo toda a adaptação com as meninas pelo histórico delas, né? De crianças que já haviam sido adotadas, houveram tentativas de reinserção na família biológica sem sucesso, enfim. E na última audiência, houve uma situação que a juíza na época falou, olha, mas eu acho que a gente vai precisar investigar se não tem pretendente na região. E aí eu tive quase um surto, né? Porque eu falei, como assim? Depois da gente estar em contato com as crianças, então isso não foi feito antes, então calma aí, a foto foi parar num grupo, foi autorizado que nós fizéssemos a aproximação, mas em nenhum momento. Então eu vi que era algo muito novo, né? E conversando com a equipe técnica aqui do Rio, com as psicólogas da Vara da Infância aqui do Rio de Janeiro, elas falaram, Natália, infelizmente ainda não é um assunto difundido nacionalmente. Tem outros amigos, outros casais que adotaram no interior de Minas, né, Espírito Santo, e que também passaram por situações muito semelhantes à nossa. As pessoas não sabiam. Tem um casal de amigos que, infelizmente, eles estão no Uruguai, não vão poder entrar hoje, que eles adotaram 3 irmãos, né? Um deles já está com 13 anos, estava na época com 13 anos, então assim, e passaram por um processo semelhante ao nosso, de ainda ser algo muito desconhecido em algumas cidades. Então, a partir daí surgiu o desejo de criarmos o Pode Adotar, que foi, durante a pandemia, foi uma forma de trazer essa informação, né? Começamos com treinamentos de inteligência emocional, falando um pouquinho sobre o dia a dia, a rotina com filhos, né? Sobre parentalidade, independente de ser através da adoção e não. Eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga, o Gustavo, estudante de psicologia, já era uma área de nosso interesse. E a partir daí nós falamos, vamos difundir essa informação. Perguntamos para a Virgínia, nossa advogada, será que tem problema? Né? Será que a gente falar, né? Ela, não, vocês têm total direito de trazer informação com relação ao tema. Criamos uma página no Instagram e, recentemente, um canal no YouTube. E ficamos muito surpresas, assim, porque pessoas de todos os lugares do Brasil entram em contato, pedem que a gente fale um pouquinho como funciona a adoção tardia. Ainda existe um medo muito grande na adoção de crianças mais velhas, né?
enfim, uma questão cultural mesmo, né, de achar que essas crianças vão trazer uma carga ruim, enfim. E a gente resolveu criar o Pode Adotar nessa intenção de mostrar que é um relacionamento como qualquer outro, que a gente consegue estabelecer vínculo, né, afeto, e hoje muitas pessoas não acreditam quando a gente fala que nossas filhas são adotadas, porque nosso vínculo é muito forte, muito forte. Então, a ideia do Pode Adotar é isso, é trazer informação, disseminar essa informação e proporcionar encontros, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o panorama da busca ativa. Caso alguém queira fazer uma pergunta, gente, fiquem à vontade, podem me interromper. Sou fonoaudióloga, eu falo a beça. Então, eu vou... Aí, caso alguém queira falar, escreve no chat, porque quando eu boto a apresentação, some aqui para mim, né? E aí o Gustavo fica acompanhando o chat, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, como eu disse, né? Sou Natália. Abri já. Né? O que é a busca ativa? É um processo onde as varas da infância e juventude, junto com profissionais, e aqui no Rio, muito fortemente, pessoas envolvidas e enganjadas, né, com o tema, procuram de forma ativa por famílias interessadas em adotar. Então, vai aumentar, eu já ampliei aqui. Então, é uma forma de não ficar aguardando, né, para evitar um pouco a morosidade que a gente sabe que infelizmente existe no sistema judiciário. Então, em vez de esperar porque as famílias se candidatem a um perfil, né, é uma iniciativa para identificar potenciais pais e entrar em contato e buscar esses pais. Eu vou ter que reduzir a tela para autorizar pessoas que estão entrando. Eu já ampliei, não sei por que que não aumentou. Enfim. Virgínia, querida, e devido à morosidade para poder iniciar, né, essa busca por paz de forma mais rápida. Aqui e em qualquer lugar, o que a gente vê que a grande maioria dos casos são pessoas com necessidades especiais. Idade superior a 7 anos, isso já foi modificado. Hoje em dia a gente fala em idade superior a 12 anos. Grupos de irmãos ou grupos étnicos, em algumas cidades, em alguns locais, né, culturais específicos. E aí, nesses casos, é necessário até um esforço adicional, que seriam campanhas de conscientização, eventos, uso de aplicativos, como a Juliana falou, né, de mídias sociais, parcerias com algumas organizações e instituições locais, para que possam encontrar famílias que possam atender a essas necessidades. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, alguns abrigos de crianças com necessidades especiais, eles fazem um dia onde você faz um encontro, realiza um encontro com essas crianças. E em um desses, né, encontros onde nós participamos, houveram 3 adoções, né? Então, 3 pessoas acabaram se encantando, se apaixonando, porque é muito diferente ver um relato e ter o contato com essas crianças. Vou dar um exemplo. Houve um caso de uma criança cujo relato era criança deficiente auditiva, né? Criança, 5 anos, deficiente auditiva. E não haviam pretendentes. Nesse dia, nesse encontro, nesse abrigo, que é um abrigo específico para crianças com necessidades especiais, percebeu-se que a deficiência auditiva era unilateral, de forma condutiva, né? A gente tem deficiências neurológicas e tem deficiências, né, que são devidas a agentes mais externos, então é uma deficiência auditiva condutiva, porque ratos, né, roeram a orelhinha dessa criança. Então, era algo muito leve comparado ao descritor do Sistema Nacional de Adoção. Então, esse encontro promoveu essa percepção para a família, de que era um caso simples, né? Essa criança poderia ter uma vida normal, e aí desmistificou-se um pouco essa deficiência auditiva. Além desses, a gente teve caso de famílias, né, nesse mesmo dia, nesse mesmo encontro, com autistas, né? Então, 2 crianças autistas foram adotadas, autistas nível 1 e inclusive, nível 3 de suporte, que seriam autistas mais graves, mas que o encontro fez, eu falo que foi um encontro de almas, né? Fez com que as famílias pudessem ver que essas crianças existem.
diferente de somente um descritor. Tá? Então, em alguns casos, algumas organizações locais podem realizar, promover. E um dos maiores debates, né, que ocorrem a nível nacional isso não é muita exposição da criança, do menor? Será que é mesmo necessário esse tipo de exposição? Eu já vi alguns programas, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Adote um Vencedor, Adote um Campeão, de algumas varas. Houve um desfile que foi muito polêmico, um desfile de moda, uma marca proporcionou um desfile onde crianças destituídas, aptas à adoção, foram os modelos da marca. E houve um debate muito forte, né, nos grupos, nas pessoas vinculadas à adoção, se não era um excesso de exposição para essas crianças. E aí eu entro com a justificativa. Esse é o nosso retrato atual. No nosso Sistema Nacional de Adoção, nós temos cerca de 32 mil pretendentes, são fontes do Conselho Nacional de Justiça, né? Fontes mais atualizadas, cadastradas, né? Candidatos aptos à adoção. Desses, apenas 355 aceitariam adotar crianças acima de 12 anos. Então, conclui-se que talvez seja necessário dar, sim, visibilidade a essas crianças. É um número muito reduzido de pessoas que aceitariam, somente sem nenhum outro tipo de vínculo, sem ver, sem nenhuma experiência, aceitar crianças nesse perfil. E o perfil mais desejado, né, que é o que a Juliana também já citou, hoje no Brasil é menina branca recém-nascida sem nenhuma doença identificada no momento do cadastro. Só que no momento do cadastro, às vezes uma bronquite, uma asma, uma intolerância é considerada um tipo de doença. Que ser humano, né, humano como nós, como todos nós, não possui nenhuma doença? Temos todas as ites, as sinusites, todos os, né, transtornos. Então, assim, é muito difícil você ter uma pessoa totalmente saudável. E aí, muitos casos de famílias, isso é muito difundido. Vou ter que sair rapidamente para aceitar aqui alguém que está tentando entrar. Muitas pessoas acabam buscando por um bebê, um perfil que não existe, inexistente, e passam anos na fila em busca de um filho que é fictício, né? Que ele realmente não existe. Uma pessoa, um bebê totalmente saudável. Deixa eu voltar aqui, porque alguém tentou entrar e eu precisei sair. Foi. Foi. E ainda falando sobre o retrato atual. 4,3 mil crianças estão aptas à adoção no país. Dessas, 438, né, no momento da consulta, estavam vistas como crianças destituídas. Então, de 4 mil crianças, 438 crianças destituídas do poder familiar. O que os juízes das varas de infância têm feito? Aqui no Rio de Janeiro, praticamente todos os juízes fazem isso. Aí o nosso processo ocorreu assim. Os processos ocorrem concomitantemente. Então, o processo de destituição do poder familiar, do poder pátrio, ocorre concomitantemente ao processo de adoção. Para evitar que essa criança fique, às vezes, 2, 3, 4 anos dentro de uma instituição, aguardando a destituição, né? Privando ela, assim, de já estar em contato com uma família substituta. Então, hoje, se passaram 5 anos, né? As meninas chegaram para a gente em junho de 2018, nós chegamos aí na cidade em 14 de junho, então, a gente está há 5 anos, praticamente, né? São 5 anos, aguardando a sentença final. Se estivéssemos aguardando a destituição delas, elas estariam hoje com 12, quase 13 anos e 10 anos ainda institucionalizadas. Então, o processo da busca ativa, ele acelera também, ele desinfla, né, essas instituições. Ele evita que essas instituições estejam com muitas crianças. O perfil das crianças e adolescentes da busca ativa hoje é superior a 12 anos. E eles somam 2/3 do número total de crianças. Dessas 4 mil, 2/3 são crianças com mais de 12 anos. Então, é um quantitativo também significativo de crianças, né, que necessitam ser vistas. Deixa eu ver alguém aqui entrando. Permitir. Que necessitam ser vistas. Voltei.
Aí volta tudo. A maior parte dessas crianças possuem irmãos, cerca de 56%, são pardas, o que para muitas pessoas é sim um problema. Precisamos falar sobre preconceitos. A minha filha, ela tem marcas emocionais muito fortes vividas pela família que realizou a devolução. Ela chegou aqui pra gente falando que ela era feia, que ela era preta, que o cabelo dela era ruim. E quando nós perguntávamos, quem falou isso? Não, você é linda, né? Ela falava, não, as pessoas falavam que eu era assim. E até que ela conseguisse, hoje ela ainda faz acompanhamento psicológico, falar que quem havia falado isso era a família que fez a devolução. Inclusive, verbalizaram que queriam só a irmã, que era loira, e não ela, né, que era branca. A primeira frase da Tainá para o meu esposo, quando nós chegamos até o abrigo, ela olhou para ele, falou: Uau, tu é da minha cor. Foi a primeira coisa que ela disse para ele. Então, sim, ainda existe um preconceito muito grande, né, em grupos étnicos. A maioria dessas crianças, desses adolescentes, são meninos, e não é a preferência da maior parte das famílias, geralmente preferem meninas. Apenas 30% deles têm algum tipo de deficiência e 29% doenças detectadas, que podem ser doenças tratáveis, como eu dei o exemplo de uma bronquite, né? A primeira informação que nós obtivemos da Tainá e da Thaís é que uma tinha no cadastro doença celíaca e outra diabetes. Chegamos aqui no Rio de Janeiro, fizemos uma bateria de exames com elas para identificar possíveis, né, doenças, e né, descobrimos que a Tainá tinha um déficit importante cognitivo, né, a Tainá tem uma deficiência intelectual, hoje com todo o suporte, com todo acompanhamento, mas o que levanta-se, a hipótese que é levantada é que ela tem essa deficiência porque foi tratada como diabética sem ser. E ela relata com propriedade que ela furava dedo, que ela não podia comer açúcar com a família biológica. E uma das possibilidades que a gente escuta, né, dentro de outros grupos também de pais que adotaram crianças tardiamente, é que havia um acréscimo no Bolsa Família, enfim, para pessoas que tivessem filhos com algum tipo de doença crônica. Então, eu não sei se de alguma forma ela foi tratada como uma doença sem ter a doença, né? Essa é a nossa maior suspeita, é o que a gente acredita. E como a Tainá já chega para a gente com 7 anos, os relatos dela vão muito de encontro a essa crença. Então, a maior parte dessas crianças tem irmãos, são pardas, têm algum tipo de doença, e as pessoas não estão preparadas para lidar com, consideram que não estão preparadas para lidar com isso. Mas por quê? Porque falta informação de que o diabetes é tratado com uma dieta adequada, né? De que o HIV, hoje em dia temos o coquetel, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS fornece essa medicação, mas nenhum tipo dessas informações não chegam para esses pretendentes, esses encontros não ocorrem também. Então, esse é o nosso retrato atual. E eu queria, né, diante desse debate, dessa exposição, ouvir um pouco, né, das dúvidas, dos apontamentos que vocês têm a respeito, né? Como eu disse, um dos discursos utilizados é que é uma exposição muito grande, né, colocar essas crianças em telas, em vídeos, em imagens, mas para minha família deu muito certo, né? E para milhares de outras famílias que hoje a gente tem contato, né? Temos grupos de apoio de pais aqui. Para que você entre no processo de adoção, a gente precisa passar por 4 reuniões obrigatórias, que são reuniões que vão te orientar para saber se você quer dar início ao processo. E após você entrar nesse processo, e até depois que você já recebeu o seu filho, nós temos os grupos de pós-adoção, que são grupos de apoio com psicólogos da vara da infância, com pessoas envolvidas e enganjadas, para trocar dúvida, né? E as crianças têm um momento separado entre eles também, é um espaço muito bacana. Então, uma das coisas que mais se fala é sobre, caramba, como foi importante eu ver meu filho no aplicativo, né, no encontro desses, embora muitas pessoas ainda duvidem, né, do quanto isso é importante. Então, vou deixar para dúvidas, alguém tem alguma dúvida? Quer falar um pouquinho? Eu falei que eu falava a beça, vou deixar alguém falar. Pode abrir o microfone, tá?
Não? Ninguém? Eu Ju, falo. fala então, querida. Tudo bom? Tudo bem, linda? A gente vive uma correria aqui. A gente estava no fórum, chegamos, a Beth me lembrou. Eu disse, putz, Beth, estou bem no meio de um prazo trabalhista para amanhã, mas eu não vou deixar de dar um oi para minha família. Assim, ó, meninos, eu vou falar rápido que eu vou ter que voltar para minha trabalhista também, que aqui a gente faz uma clínica geral. Isso que tu falou, eu entendo que a visibilidade é necessária. Nós não estamos expondo a criança. Nós estamos mostrando uma criança que está precisando de alguém e que, às vezes, se a pessoa não tiver esse contato, que faça essa linha direta, talvez não funcione. Porque eu tive uma pessoa que nos procurou aqui que ela queria adotar até 3 anos. Tá. Eu disse para ela que tinha em Porto Alegre um trabalho que estava sendo realizado para crianças maiores, que era através da doutora Nara, que tinha sido uma juíza nossa aqui em Taquari, e ela estava trabalhando em Porto Alegre exatamente na vara de adoção. E que teriam crianças maiores. Se ela não estaria, de repente, para ir vê-los. Não existe um compromisso. Até porque tu não tem compromisso com o teu filho de barriga, que nem eu digo, ele aparece de vez em quando para ti. Outros são planejados. Ninguém tem uma bola de cristal para saber o que vai vir lá dentro. Não temos janela ainda, sabe? E ela foi. E, para surpresa dela, ela se apaixonou por um menino de 12 anos. E ela adotou. Não era um bebê esperado até 3 anos. Era um menino. E fechou. Porque eu brinco muito com o negócio que é mais ou menos pele. Sabe? É pele. Nós falamos aqui em humanizar o processo adotivo, né? Em humanizar. Essas crianças estão no escuro. Então, eu tenho uma amiga fechadas dentro de uma instituição, guardadas a 7 chaves. Isso mesmo. E isso a gente fica preocupado, porque ela vai ter 18 anos um dia. Vão montar uma casa, ajudar, vão botar um armário, o outro dá um fogão e tu vai para a rua e te vira. Porque amanhã tu não tem mais casa. Tu não tem mais uma suposta estrutura, tu não tem mais nada. E se Deus quiser, tudo que tu aprendeu até agora vai te servir. Sendo que, na realidade, a gente não vai embora, às vezes, com 18 anos. Então, essa estrutura, eu entendo que essa visibilidade, e eu vi essa situação de que, um desfile, estão expondo as crianças. Elas também gostaram, porque se fossem nossos filhos, eles também desfilaram para alguma loja. Não tirem deles essa oportunidade de serem uns manequins durante um dia. Isso, eu entendo que tem que quebrar esse tabu. Tem que parar de dizer que ninguém pode ir na instituição. Tem que ir, tem que ver, tem que trocar ideia, tem que sentir. Porque a criança está lá depositada em algumas vezes, em alguns locais. E isso tem que acabar, esse depósito. Outra coisa que a gente fala muito da adoção, que a gente tem enfrentado aqui em Taquari, que a gente conversa muito com as juízas, é o seguinte: embora se tenha guarda das crianças por tempo indeterminado, enquanto está rodando a destituição do poder familiar, ele não anda na mesma velocidade. O que acontece? Hoje, nós temos um número X de crianças que estão no limbo. Tecnicamente, elas não existem, porque a certidão de nascimento está lá. Morreu, acabou. E ela ainda não está com a adoção concluída, porque ela ficou no stand-by. E que a adoção vai correr agora. Só que se eu precisar uma certidão atualizada, estou ferrada. Porque eu vou ter que justificar que eu não vou ter como conseguir, porque tecnicamente aquela está morta. Vou explicar, vou fazer, a juíza vai determinar e vai sair. Então, isso é uma coisa que eu acho, como a doutora Cristina tinha aqui em Taquari antes. A sentença saía juntinho. Os últimos atos preparatórios lá, terminava com a sentença aqui, já se saía automaticamente cancelamento e a determinação do registro na comarca onde a criança está, para não haver nenhum constrangimento futuro. Mantendo aquelas determinações legais para que, no futuro, se viesse a bater em Taquari, essa criança não viesse a casar com um irmão. Mas se fazia casado. Automaticamente se entregava a adoção quando a destituição estava morta. Isso era uma coisa que eu acho que tínhamos que voltar a bater de novo, para que se tenha essa velocidade, porque hoje em dia a gente não tem. E isso eu acho importante também para a legalização da vida dessa criança.
E outra coisa muito importante que vocês têm no Rio de Janeiro e que a gente pode usufruir aqui 2 vezes por analogia, é o nome social. Sim, Criança saiu em tem... 2018, 2 de abril de 2018. Exatamente, porque aqui não tem. E aí tu tem que ir para cima do colégio e dizer, olha, a fulaninha não é da Silva Santos. Se você chamar a fulaninha da Silva Santos, ela não vai dizer presente, porque não sou eu. Nós tivemos uma situação aqui no colégio que deu certo. Agora nós estamos indo para uma segunda situação agora, que nós vamos ter que entrar em contato para ver se a gente consegue numa outra comarca. Por telefone, vamos ver se via mão eles têm a mesma visibilidade disso. Por quê? Porque a criança ano que vem vai para a escola regular. E a adoção dela estava parada aguardando a destituição. E hoje nós precisamos nessa velocidade, e a gente não tem a velocidade do judiciário. Isso também me assusta. Mas, voltando à situação das crianças maiores, a visibilidade é importante. Eu entendo que é, e que não é a exposição de uma criança. Às vezes é uma batida de olhar. E tu resolve toda uma estrutura. E nunca mais vai dar errado. Por quê? Tu é aquilo. Tu precisa ter aquilo para pegar. E aquilo tu só sente se tu ver, se tu trocar um abraço. Que as coisas às vezes não têm, que as pessoas querem proteger. A proteção tem limite. E o limite é deixar a criança dentro de uma instituição a perder de vista. Eu entendo que deveria sim, pelo número de crianças que tem destituída, 400 e pouca frente às 4.000 e lá vai pedrada, que ou muda a figura, ou já viram que esse sistema não está funcionando. Mas nós temos muita gente que quer. E uma informação importante, né? Aqui no Rio, não conseguiríamos mais adotar crianças com 12 anos, tá? Não ficam no sistema. Aqui a gente está com casos, assim, já de famílias adotando crianças, de adolescentes, né, de 14, 15 anos. Grupos de irmãos. Temos recentemente na vara grupos de 4 irmãos sendo adotados. Quando há a possibilidade de 2 famílias do mesmo bairro que moram próximas, um grupo de 5 irmãos, por exemplo, eles assinam lá um compromisso de que vão adotar. O mais novo vai sempre com o mais velho, até para não ficar aquilo, eu só pego os bebês, tá? Então, a família assume o compromisso de adotar o mais novo e o mais velho, e a outra família fica com as crianças intermediárias. E eles assumem um compromisso de tratá-los pelo menos como primos, para que eles tenham esse contato. E o que nós temos visto, né, Gustavo, é uma coisa linda, que são grandes famílias sendo formadas, né? Então, assim, são encontros maravilhosos, onde os irmãos se veem. Tem famílias que acabam tentando matricular nas mesmas escolas, para que eles tenham esse convívio. E que para vocês, por exemplo, numa cidade pequena, seria fantástico, né? Essa possibilidade, porque eles iam acabar se cruzando em algum momento, né? Então, assim, existem infinitas possibilidades, desde que estejamos abertos né, a isso. Então, é necessário, sim. Eu finalizo, assim, a minha apresentação, né, mostrando um slide onde eu falo que, para mim, a família deu certo. Eu acredito muito na busca ativa. Eu vejo a diferença que fez na vida das minhas filhas, foi realmente um encontro de almas. Eu não estou aqui agora com a primeira foto, né? Essas são minhas moças hoje. Eu não estou com a primeira foto, não sei se o Gustavo tem, mas desde o primeiro momento, desde o nosso primeiro encontro, elas saíram disparadas, elas estavam nesse parquinho que tem próximo na praça, próximo a Ciacate, e quando nós chegamos, estacionamos o carro, elas não sabiam qual era o carro, porque era um carro alugado, enfim. Mas elas viram que nós saímos do carro, eu vou chorar, gente. Elas saíram gritando, papai e mamãe chegaram, né? E a minha filha mais velha fala que quando a gente começou a fazer as conversas que a CECAT proporcionou antes de chegarmos, né, depois da autorização, ela fala, eu sabia que era você. Eu tinha certeza que era você desde a primeira vez que você veio visitar. Eu estava esperando muito por esse dia, né? Então, quantas crianças, e a Rosane, né, as tias, a Clarice, enfim, e algumas ainda trabalham até hoje no abrigo, elas falam que elas ficaram na janela
esperando a nossa chegada, né? Elas ficaram aguardando durante cerca de 3 horas na janela esse encontro. Então, eles estão ansiando por famílias, né? Essas crianças, elas precisam ser vistas, porque esses pais estão aí, esses 4.000 pais, buscando por filhos, e essas crianças estão dentro de espaços, esperando na janela. Tá? Natália, tem uma pergunta para fazer. Eu não me Claro. emocionei desde o primeiro slide. As pessoas falam, né, da exposição e tal, mas é a ideia das pessoas, né, que estão fora. Qual é a ideia que as crianças, elas já são grandes, já têm uma opinião a respeito, né? Alguma delas, das tuas filhas, relatou para ti como ela se sentiu? É que as tuas não participaram de elas nenhum não- encontro, né? Exatamente, elas não tiveram nenhum encontro, mas eu posso falar, por exemplo, do José, que é o filho de uma amiga minha, que ele estava no grupo de busca ativa, e ele relata que ele pedia, tira uma foto mais bonita, né? Vê se essa eu tô boa. Ele queria muito esse encontro. O José, os 2 irmãos caçulas foram adotados, ele estava em São José dos Campos, eu acho, né, Gustavo? E os 2 irmãos caçulas foram adotados e ele não. Então, aí a Vara começou a buscar essa família e ele pedia para fazer a melhor foto, a melhor pose. Eles têm esse relato. Rosane tá aí, gente. Agora que eu vi a Rosane ali, ó. Querida. Amada, saudades. Querida, daqui a pouco eu mando elas virem aqui te dar um oizinho. Alguém Então tá, levantou a mão? Pode desmutar o microfone aqui, para mim não tá aparecendo aqui alguém que levantou a mão para fazer uma pergunta. A Aline, acho que foi a Aline, mas sumiu a mãozinha levantada. Aí eu te respondi, Carla, né? Calma aí. Gustavo tá... Respondeu sim. Então, assim, o que a gente escuta dos relatos é que eles desejam. E olha, nenhuma criança vai para uma busca ativa sem que seja feito um estudo prévio, um trabalho. Então, a gente tem contato com algumas famílias onde eles perguntam, inclusive, qual é o perfil de pais que eles esperam. E aí houve um caso muito interessante, a menina vítima de abuso, que ela falou que queria só uma mãe, né? Então ela queria uma mãe solo, ela tinha uma experiência ruim com a figura paterna, tá? Houve casos de uma criança que estava em Manaus, num abrigo evangélico, e ele falou que eu gostaria muito de ser adotada por uma família que respeitasse, né, a minha religião, a forma como eu penso. Caso de crianças já com mudança de gênero, né, fazendo adolescentes, né, querendo fazer a mudança de gênero, que falou, eu gostaria de uma família que aceitasse essa minha vertente. Então é feito todo um diálogo, né, uma conversa com essas crianças para que se identifique também qual é o perfil. O interesse não é do adotante, né? O interesse é da criança, sempre. Então a gente fala sobre isso de forma tranquila, livre com eles. E a Tainá fala que ela queria mais um irmão. Tá aqui na lista de desejos dela, né? De ter mais um irmão. E aí ela fica, mãe, mas será que se a gente entrar nos grupos de busca ativa, eu falei, calma, filha, né? Vamos ver, enfim. Então, porque a gente fala sobre esses temas abertamente com eles. Então, e essa é uma recomendação da equipe técnica aqui da cidade, que a gente fale como eles se sintam. Nós queremos escrever um livro, a gente está só esperando finalização da sentença, já temos o livro já digitadinho, contando a nossa história, mas a gente não se sente confortável antes do processo final, né, em expor, né, porque a Tainá quer participar, ela quer relatar, né, um pouco da voz da filha. Então eu falei assim, não, eu preciso estar com tudo documentado, tudo certinho, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Então, eles têm total ciência. E quando eu falo da foto, gente, essa foto aí, né, que vocês vão ver, essa é nosso primeiro registro juntos. Foi na pracinha, e elas na correria, papai, mamãe, né? Então eu falo que essa foi a primeira foto. Então não precisou, né, de meses de adaptação.
E eu lembro que a Virgínia guerreou com a gente, porque depois disso tudo, né, ficou-se talvez elas não vão com vocês, a gente já estava em pânico, né, com a possibilidade delas não virem. Então, mas já era amor, né? Já era amor. O encontro já tinha sido realizado. E, óbvio, houve todo um processo de informação, de busca da nossa parte. Então, para que vocês consigam crescer, instituir a adoção tardia, é necessário que a equipe técnica comece a difundir, realizar grupos, né? Promover esses encontros, mas também fornecer informação a esses adotantes, para que eles não sejam também pegos desprevenidos e não ocorra o que a gente sabe que existe, que são as devoluções, que são muito, muito tristes e muito doídas, tá? Como eu disse para vocês, a minha filha, até pouquíssimo tempo, não usava o cabelo solto, porque ela achava que as pessoas iam dizer que ela era preta, feia, do cabelo ruim. Então, a psicóloga dela já me falou, hoje ela já fala sobre isso, que às vezes ela tem um pouco de medo do que as pessoas vão pensar, né, com relação a ela e a irmã serem tão diferentes, com relação ao cabelo, porque foi algo que ela ouviu muito precocemente, com 6 aninhos. Então, a gente precisa preparar também essas famílias para que eles simplesmente não ampliem o perfil só para acelerar o processo. Eles precisam ter clareza e segurança nessa escolha. Estamos falando de crianças. Eu falo, nem cachorro a gente tem que adotar e devolver, quanto mais seres humanos, porque isso gera marcas muito, muito fortes, né, sobre a vida deles. Mais alguma pergunta? Agora que apareceu todo mundo. Juliana, quer falar um pouquinho também? Eu só quero dizer assim, ó, que eu sempre fui uma defensora da adoção tardia, todo mundo que me conhece aqui na cidade sabe, da adoção tardia, das suas ferramentas, né, que a gente tem o dia do encontro, o Adote um Boa Noite, e eu vendo agora, assim, a Virgínia, né, representando a justiça, eu já vi o pessoal do Conselho Tutelar, o secretário de assistência social, as minhas colegas, né, da CEACAT, a assistente social de vários do abrigo estadual, eu vi também que está presente, do abrigo municipal. Então, assim, ó, parece assim que é Natal para mim, assim, eu estou muito, muito, muito feliz e eu quero todos os dias, enquanto assistente social, poder difundir essa ideia. E eu acho que Taquari já deu o primeiro passo, né, hoje, e eu vou passar esse bate-papo adiante muitas vezes. Então, eu queria muito, muito agradecer e dizer que eu estou muito feliz com a comunidade presente também, que eu vi bastante gente da comunidade. Então, esse trabalho de formiguinha começou e eu estou realizada. Quero agradecer muitíssimo a todos que estão presentes e dizer que para mim foi muito melhor que eu esperava. Luciano levantou a mão, pode falar, Luciano. Só desmutar o microfone. Não está indo o microfone dele, deixa eu ver aqui. Não está permitindo. Tá mutado, tá mutado. Tá sem som. Velho solto na rede é um horror. O que acontece? Na verdade, eu não levantei a mão, eu fui bater palminha e era levantar a mão, aí eu me confundi. Mas eu estou muito orgulhoso do trabalho que está sendo feito aí por todas as entidades, especialmente pelas duas futuras assistentes sociais, né, com muito orgulho, a Ju e a Ana Paula Saldanha, aí que estão, né, entrando com o pé direito, né, nesse espaço gigantesco de pessoas que precisam simplesmente de um apoio, e a mão vai ser estendida em todas as etapas, por quem está direcionando, pelos técnicos, como tu mesmo falou, e especialmente por aqueles que querem dividir o coração, e dividir a alma, né, por que não?
para Por fazer que não? diferença para o próximo, né? Porque a gente vê uma criança hoje, ela vai ser o adulto de amanhã, e os vovozinhos que nem eu aí de 50 anos, que estou feliz da vida por saber que um dia, né, vou ver todas essas situações aí bem encaminhadas, como o exemplo maravilhoso que tu e o teu marido fizeram e conectaram Taquari com o Rio de Janeiro. Então, só alegria. Parabéns. Obrigada, gente. Ana Paula também. Natália, eu queria te dizer que Rosane, a Tati, elas já me contaram muitas vezes a tua história, mas ouvindo ela hoje de ti, assim, eu fiquei emocionadíssima, como se fosse a primeira vez, tá? Foi imensamente feliz, sabe, de ver todas essas pessoas participando, saber, assim, que a gente conseguiu levar que o nosso interesse era, assim, fazer com que mais pessoas participassem, mais pessoas soubessem da tua história, e que para tocar o coração dessas pessoas também, que a gente possa tocar o coração de mais pessoas para vir adotar essas crianças maiores, que também querem muito um lar. Então, assim, obrigado por vocês. Obrigada, eu sou chorona, gente, eu já choro à toa. Falar delas, assim, eu falo, muitas pessoas falam assim, nossa, vocês fizeram tanto por elas, né? A gente escuta muito assim, olha, vocês mudaram a vida delas, mas não, foram elas que mudaram a minha, a nossa vida. Elas ensinam tanto pra gente, sabe? A gente, vira e mexe, a gente liga pra Tati, para as cuidadoras, elas perguntam, tem notícias do Anderson, que era um menino já adolescente com deficiência. Então, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com crianças com necessidades especiais. E elas falam, mãe, deixa a gente ir, porque a gente mata saudade de como era com o Anderson. Então, assim, de uma pureza e de um olhar, de tanto que sofreram, né? A Thaís, a gente descobriu que ela tem lesão em órgão interno por conta das agressões. E cada vez que tem que botar ela dentro de uma ressonância, e eles, a princípio, eles amarravam ela entrava em pânico, e porque ela já havia sido amarrada, né, no histórico da família de agressão. E hoje ela fala, mamãe, eu sou forte, mamãe. Quando a gente visita os abrigos, elas falam para as crianças institucionalizadas, vocês vão achar a família de vocês, que a gente faz visitação aqui. Elas vão lá e motivam, elas incentivam, elas pedem, quando a gente está muito tempo sem ir, para que a gente vá. Então foram elas que mudaram a gente, né? Criar uma forma de difundir o Pode Adotar foi por elas. Começou com o Instagram, onde eu estava só postando a história delas, fechado, para que, como se fosse um álbum mesmo, né? E elas falaram, mamãe, a gente pode falar de adoção no nosso Instagram, né? Porque criança hoje em dia tem mais domínio de tecnologia que a gente. A gente pode fazer vídeos falando sobre adoção. Então surgiu delas. Então foram elas que trouxeram. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito tímida, né? Para me expor assim, eu sempre tive muita vergonha. Então é por elas, né? Por saber que elas talvez coincidentemente pararam num grupo desse. Eu não acredito em coincidência, eu acho que foi Deus mesmo que proporcionou esse erro, né? De parar uma foto delas num grupo de busca ativa numa cidade que não estava trabalhando com busca ativa, mas foi para isso, para que mais para frente a gente conseguisse disseminar e falar sobre isso. Eu estou aqui já embargada. Obrigada, tá, gente? Obrigada a todos. Pode falar, Virgínia. Sabe o que eu acho bonito? Essas lágrimas de felicidade. Porque são lágrimas derramadas de amor, que nem eu falo. E a gente que está aqui, como advogada, vocês às vezes não sabem como é que é o trâmite dos processos, muita gente não tem noção, a gente come quieto. Quando sai alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem que ter a cabeça para fazer a curva e fazer tocar o processo adiante e ter o êxito que a gente pretende, que é, o fim e ao cabo, ganhar o processo. E eu acho linda, porque a vida já me ensinou ao longo da minha profissão, que já são 33 anos, e eu já não choro mais. Faz muito tempo. Eu brinco com o pessoal que eu sou uma pessoa dura na queda para chorar, porque a profissão da gente é dura. A gente tem que saber dizer não, a gente tem que saber dizer não pode, a gente tem que dizer não posta, a gente tem que dizer some da rede social, vaza, porque a gente precisa criar um ambiente de proteção.
para os clientes e para as crianças. E às vezes a gente vai se blindando, sabe? E as coisas que acontecem nos tiram um pouco do sentimento. Mas quando a gente termina um processo, sabe? Terminou uma parte grande de vocês, graças a Deus, nós estamos com a parte só bonita agora para terminar. Quando terminar tudo, a gente senta, normalmente eu e a Cássia, a gente se olha e diz assim, ó, a gente não é Deus, mas é uma sensação imensa de um nascimento. A gente faz um nascimento de alguém e a gente ajudou a trocar o curso daquela criança para outro caminho. E esse caminho novo, que a gente sempre tem certeza que vai dar sempre tudo certo, sabe? Porque eu brinco com o pessoal, não tem uma criança que não tenha sido feita adoção que ela não tenha a cara do pai ou da mãe. O Gustavo sabe que eu disse assim, ó, tu veio a Taquari. Aquela dali é tua fuça. Mas eu digo para vocês o seguinte, sabe? Precisa mais gente assim. Porque nenhum processo de adoção é rápido. Oi, minha pequenininha. Nenhum processo é rápido. Rosane, tia Rosane. A gente sempre brinca que o tempo de uma gestação, de um processo de adoção, é anos. Não são 9 meses, são anos. Que esse término é complexo, porque a gente não consegue dominar o tempo de Deus por tempo dos homens. Então, dentro dessa vida, a gente sempre espera que aquilo que aconteceu seja realmente marcante e que esse nascimento que a gente ajudou a dar mude realmente essas crianças e o futuro de outras crianças, porque ela está sendo inserida dentro de uma sociedade, dentro de uma família que pensa assim. Então, esse penso é importantíssimo para nós. E o que a gente pede? Que o cara lá de cima sempre olhe para baixo, abençoe essa família maravilhosa, que sem ele a gente não vai a lugar nenhum. E o tempo de Deus não é o meu tempo. Eu brinco, eu sigo uma música que eu amo de paixão, que é a minha alma. O que Deus disse para minha alma? É que eu não sou daqui. Meu tempo é lá de cima. E eu espero que ela seja rápida, leve, e que faça essas duas joias crescerem e que vocês consigam lapidar o tempo. Que só traga coisas boas e um futuro promissor a elas. Como advogada, meu papel eu estou cumprindo. Infelizmente, eu não derramo mais lágrimas e eu acho isso triste. O que às vezes me comove mesmo é alguém chutar um cachorro na rua, sabe? Também a minha filha é igual. E assim, ó, por quê? A vida me ensinou a ser dura. E eu só quero que vocês tenham lágrima de felicidade das duas. E que essa evolução, para vocês, seja apenas uma passagem. Ai, obrigada. Só traga coisa boa para vocês. Eu vou sair agora, porque eu vou cumprir Obrigada, Virgínia. Amo vocês, tenho saudade de vocês. Acabando tudo, a gente volta aí para dar um abraço pessoalmente. Beijo a todos que participaram e amem. O tempo de Deus é um, o nosso é outro. E essas crianças precisam ser vistas, porque dentro de uma porta fechada ninguém vai saber que elas existem. Beijo, gente. Obrigada, Virgínia. Eu botei elas aqui para vocês verem, né? Como é minha cara. Eu vi, lindas minhas meninas. Uma é minha cara e a outra é a cara do Gustavo. Eu acho que o Gustavo realmente deu um pulo em Taquari. Eu não sei, acho que em algum momento ele me enganou. Às vezes eu desconfio. E o jeito é muito engraçado, gente. Beijo, minha família. Que Deus abençoe sempre vocês. Obrigada. E o jeito é muito engraçado, como o jeito também é muito parecido, gente. Gustavo, você quer falar? Pode falar um pouquinho. Só eu falo. É porque a gente está aqui um do lado do outro, então acaba que você fala, eu já estou falando também. Não, eu queria agradecer, né, por Taquari existir, porque a gente não conhecia Taquari, é o que a Natália falou, a gente estava com uma viagem marcada para o Nordeste, e eu ia por calor, curtir uma praia, mas a minha filha apareceu no grupo de busca ativa, e eu lembro que eu estava no trabalho, e a Natália mandou uma foto de uma menina. Ela falou, amor, achei a nossa filha. E eu tomei um susto, falei, achou, tá? E eu falei assim, quando eu olhei a foto, eu falei, caraca, amor, vamos buscar.
E ninguém acreditou quando a gente falou que ia para Taquari, né? Para o interior do Rio Grande do Sul, sem conhecer nada, nem ninguém. E assim, eu agradeço muito por essa pessoa que botou a foto da minha filha nesse grupo, né? Ter colocado ela lá. E assim, não existe, é o que a Natália falou, não existe coincidência. Elas já eram nossas filhas, já estavam separadas para gente. E eu só tenho a agradecer por tudo, né? Que nós passamos, nossas filhas hoje são uma bênção, são meninas lindas, né? E a gente Gustavo, só tenho a agradecer por tudo. Obrigada, Ju, pelo convite. Nossa, eu nunca vou poder agradecer vocês. Muito obrigada. Obrigada mesmo, sim. Espero que a gente consiga dar, assim, que a gente consiga... Ai, estou tão emocionada, vocês não têm noção. É muito importante para mim essa história de buscativa, e eu participo de grupos de buscativa, eu vejo as fotinhos diariamente das crianças, eu me apaixono, dá vontade também, vários, eu pesquiso também, estudo essa parte, eu vejo as pessoas dizendo, teve um caso de uma mãe do Adote um Boa Noite, que eram quatro irmãozinhos, e ela viu, falou para o marido que estava viajando também, disse, olha, encontrei nossos filhos, é incrível, são vários relatos, todos iguais, é coisa divina mesmo. Então, eu estou realizada e quero agradecer muito todo mundo, a Mara, que eu sei que está ali também. Muito obrigada, gente, do fundo do coração. E quando vierem ao Sul, já estão convidados a comer um churrasco aqui na minha casa. Vamos trazer todo mundo aqui. Gente, Então, estou adoro. ansiosa por esse encontro. Churrasco de É isso vocês que eu é ia diferente. Quando virem, venham tomar também um mate aqui com nós, ó. Conosco aqui, ó. Ai, meu Deus, vou confessar uma coisa, gente. Eu não gostei de chimarrão. Ah, então vem só pro churrasco mesmo. Eu topo churrasco. Eu falei, gente, mas que tanto eles bebem esse negócio, vou provar. Fiquei meia boca, eu fiquei traumatizada. Acho Aqui a gente é movida ao Shima, né? Pra Pois é. força. Agora a carne de vocês, o churrasco de vocês não tem igual. Vocês estão convidadíssimos também para curtir um calorzinho, né? Hoje está frio. Falei para Juliana, hoje aqui para a gente está frio, está uns 24 graus, mais ou menos, 22, né? Durante o dia. Para a gente isso já é muito frio. Então já dá uma blusinha um pouco maior e tal. Mas para vocês eu sei que isso é calor, né? Mas é muito gostoso, eu fui muito bem acolhida. Taquari me recebeu de braços abertos, conheci pessoas maravilhosas. Né? Eu falo que, aí, 9 graus, meu Deus do céu, eu estaria toda encapuzada. Taquari nos recebeu de braços abertos, né, amor? A gente fala que a gente acabou criando amigos aí, a gente conheceu a Aline, né, que a gente falou que virou a Dinda das meninas, Rosane, Clarice, Tati, foram pessoas que nos ajudaram tanto nesses 15, 20 dias que a gente ficou de adaptação com as meninas, foi tão importante esse acolhimento, ficar longe de casa, né, sem conhecer ninguém, com toda a tensão do aguardar a audiência, com frio, porque para quem não está acostumado, o frio dói, então eu sentia dores horríveis no corpo. Então nossa, a gente tem um carinho muito grande, realmente só aguardando o finalizar da sentença, muito mais por uma segurança, né? A gente acha que a gente tem medo, a verdade é que a gente tem um pouco de medo de cruzar com alguém, né? Enfim, sem que tudo esteja finalizado, mas com certeza, vamos ter que marcar um big churra aí. Então, O churrasco é só para o carioca, já tem lista com 70 pessoas. então, né, Paula, eu acho que Ana Paula, que o nosso objetivo foi mais que o esperado, e só gratidão, e que a gente consiga mudar essa mentalidade, começar essa revolução, né, porque a gente tem que fazer a revolução, mudar o pensamento, mudar as ideias, e então o start foi dado. Foi dado, contem com a gente, tá? E Se vocês precisarem, a gente vai estar aqui, a gente se coloca disponível para conversar, caso tenha alguma dúvida, né, com relação a como funciona, e eu fico muito feliz de poder participar e poder fazer parte da história, né, desse start iniciado aí em Taquari, tá
bom? E agora estamos ansiosos pelo lançamento do livro, né? Sim, sim. É o passo a passo. Aguardando a sentença, eu consigo ficar tranquila com relação a ele. Quem sabe a gente não faz um lançamento aí também, né? Quem sabe? Quem sabe, Tá uma ideia aí. tá bom? Então tá, Vamos obrigada, sim. gente. Boa noite para todo mundo. Vai Fique ficar bem. Boa salvo. noite. Depois eu mando a gravação, tá bom? Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Uma boa noite. Boa noite.